Certinho, pessoal. Muito boa noite a todos que estão aqui. Salão de Estudos, Centro Espírita Vias do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Todos vocês aí que estão nos vendo agora ou no futuro através das redes sociais, sintam-se como se estivessem conosco presentes. Fechemos os olhos então. Busquemos relaxar o nosso corpo aí na cadeira. E saibamos esquecer aqueles desejos, aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós desenvolvemos com absoluta facilidade e frequência nos dias em que nos dedicamos às atividades terrenas. Nas horas, que são inúmeras, em que nós nos envolvemos com as coisas deste mundo. Que a rigor, não são em si negativas, longe disso, quando esse envolvimento rende o necessário aprimoramento intelecto-moral, é perfeitamente válido. Agora, usemos os instantes que estamos aqui para focar o pensar nas coisas do Espírito, para que possamos refletir e meditar acerca da nossa imortalidade espiritual. Com isso, fecha um circuito de forças, de energias, de pensamentos entre nós e os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, e somos profundamente beneficiados por isso. Pois que as energias densas que nós acumulamos, oriundas das nossas invigilâncias inúmeras ao longo dessa semana, elas são desfeitas. Nós somos saturados com as vibrações sutilíssimas provenientes dos nossos amigos, e com isso prepara-se um campo propício a fim de que a semeadura dos bons pensamentos, dos bons ensinamentos, das boas intuições se façam presentes em nós. Nós só temos a agradecer a Deus pela oportunidade bendita de nos encontrarmos aqui com esse verdadeiro tesouro em mãos, que nos orienta, que nos esclarece, que nos consola e que nos mostra a realidade da existência. Paz e luz a todos, que assim seja. Olha só, pessoal, dando continuidade aí ao estudo do livro Libertação. Na semana anterior nós começamos a estudar o capítulo de número 6, que é intitulado Observações e Novidades. Quem nos acompanhou viu que esse capítulo aqui trata daquele momento em que André Luiz, Eloy e o instrutor Gúbio se encontravam numa saleta, vamos dizer assim, numa verdadeira cadeia, uma verdadeira prisão, na região inferior, onde estava localizada aquela cidade estranha, a qual nós comentamos há algumas semanas atrás. Vimos que nesse capítulo aqui, André Luiz observa toda a movimentação daquela cidade que estava ali, ilustrada aquele local, e o mentor Gúbio começa a orientar André Luiz a respeito de inúmeros assuntos atinentes às obsessões, aos desdobramentos durante o sono físico e tudo aquilo que acontece nas regiões inferiores. Vimos que André Luiz descreve inclusive um diálogo entre uma mulher desencarnada e outra mulher ainda encarnada. Essa ainda encarnada estava sofrendo um assédio inferior, um verdadeiro processo obsessivo daquela desencarnada. O objetivo dela, desencarnada, era desestabilizar o marido da outra, a fim de que um processo, um projeto de vingança pudesse ser levado a efeito. E nós paramos aqui na semana passada, quando André Luiz percebe
na aura, que ele chama aqui de halo vital, das duas mulheres que estavam conversando, algumas estruturas esquisitas, estranhas. E ele descreve da seguinte maneira aqui: reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob o nosso exame, certas formas indecisas e obscuras. Indecisas. Por quê? Porque elas não tinham uma forma definida. E obscuras, a tonalidade vibratória delas. E ele continua a descrever: semelhavam-se a pequenas esferas ovoides. Daí que vem o nome que nós, no meio espírita, costumamos usar com muita frequência, os chamados seres ovoides, porque eles têm a forma de um ovo, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Então, visualizemos uma forma ovalada, pouquinho maior do que o crânio humano. Essas formas, que não tinham uma forma definida, de tonalidade mais escura, estavam vinculadas às duas mulheres que estavam conversando, tanto a desencarnada quanto a encarnada. Variavam profusamente nas suas particularidades, ou seja, essas formas ovoides não eram rigorosamente iguais. Elas tinham características diferentes umas das outras. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras pareciam em repouso, inertes aparentemente, ligadas ao halo vital das duas personalidades. Então ali ele descreve algumas características diferentes daqueles seres ovoides. Alguns deles apresentavam movimentos ameboides. Quando a gente estuda a biologia, a gente percebe que, dentre os chamados protozoários, existem aqueles que têm mobilidades particulares. Alguns dispõem de grandes flagelos, que são como caudas de um girino, que serve justamente para fazer esse processo de impulsionar. Outros possuem ao redor de si inúmeros pelinhos, chamados de cílios, que por sua vez também têm a função de fazê-los se movimentar. Já outros, a famosa, conhecidíssima ameba, se movimenta através da liberação dos chamados pseudópodes, ou falsos pés. O que é isso? A ameba, para poder se movimentar no ambiente, ela não dispõe nem dos flagelos e nem dos cílios. Ela lança projeções de si própria. E essas projeções de si própria é que a fazem se movimentar e se alimentar. Para que a gente tenha uma ideia de como o negócio funciona, alguns anos atrás veio a febre de um brinquedo que as crianças gostavam muito de usar, que é a chamada amoeba. Sabe o que são, né? Aqueles brinquedinhos que vem naqueles potinhos, nas mais diversas cores, tira aquilo daquele potinho, aquela gosma, entendeu? Você estica e tudo mais, faz aquele monte de coisa. O nome amoeba não é à toa, vem da ameba. E por que eu estou falando isso? Porque alguns seres ovoides têm essa mobilidade. Como enormes amebas se movimentavam na aura daquelas personalidades. Outras não. Outras se mantinham ali aparentemente inertes. E André Luiz nunca tinha visto isso na vida dele. Ele, como era um sujeito observador, ele ficou observando todas aquelas particularidades e viu que aqueles estranhos seres não estavam somente vinculados à aura daquelas duas mulheres, mas também numa grande quantidade de pessoas que estavam lá se movimentando, circulando naquela praça, para a qual dava aquela janela onde André Luiz estava preso junto com seus outros dois amigos. Ele fala: olha, nunca tinha observado isso, nem quando eu estava em nosso lar, ele pensando,
Estava nas câmaras de retificação, onde a gente recebe as pessoas recém-saídas do umbral. Eu não vi na aula dessas pessoas nenhuma dessas entidades, nenhum desses seres ovoides. Nas minhas tarefas de auxílio na crosta terrena, nas pessoas obsediadas, sofredoras, nunca tinha visto esses seres. Agora eu estou vendo. O que será que é isso daí? Quando a gente não sabe de alguma coisa, o que a gente faz? Busca saber. Pergunta para quem sabe. Né? Ou a gente pergunta para uma pessoa. Está digitando no Google. Já responde isso. Como o André Luiz não dispunha de Google lá, ou vai saber, né? Vai saber. Ele perguntou lá para o mentor espiritual dele, o instrutor, Rubio. E o instrutor falou com enorme gravidade: André, já estou vendo que você é novo nesses serviços de auxílio. André Luiz concordou. E o instrutor continua: por certo, André Luiz, em algum momento você já ouviu falar da chamada segunda morte. Segunda morte. Nossa, não é possível. Eu achava que eu morria uma vez só, ia para o plano espiritual e estava tudo bem. Quer dizer que existe uma segunda morte? O que é isso? E ele continua. Em verdade, André Luiz, falando, sim, já ouvi falar nisso. E aí André Luiz cita duas situações onde se enquadra a questão da segunda morte. A primeira situação, com indivíduos que estão em processo de reencarne e que já gozam de uma certa proteção, de um certo auxílio dos benfeitores espirituais. São aquelas reencarnações detalhadamente planejadas. Quando nós acompanhamos o processo da reencarnação de Segismundo, que se encontra também na obra de André Luiz, nós observamos que nessa reencarnação ali, André descreve a redução da forma perispiritual de Segismundo e a desintegração de alguns elementos perispiríticos dele. Então André Luiz entende isso como sendo um processo de segunda morte. É o restringimento? O restringimento faz parte desse processo de segunda morte. A outra, ele continua aqui, de outras vezes, então é a segunda situação, raras aliás, tive notícias de amigos que, abram os ouvidos aí, perderam o veículo perispiritual. Perderam o perispírito. Conquistando planos mais altos. A esses missionários distinguidos por elevados títulos não me foi possível seguir de perto. Ou seja, o sujeito foi para planos espirituais assim, muito elevados, perdendo a forma perispiritual. Não é a forma que ele fala aqui, aliás, perdendo o veículo, ou seja, o corpo perispiritual. Então, isso é a segunda morte. É quando se perde o corpo espiritual. Nossa, Daniel, que isso? Mas Kardec não fala nada a respeito disso tal. Fala. Lá no livro Obras Póstumas, num dos ensaios de Allan Kardec, encontra-se um trecho em que ele fala mais ou menos nesses termos. Que o espírito é imortal. Esse não morre nunca. Uma vez criado por Deus, está fadado à eternidade. Já os veículos materiais, os quais o espírito se utiliza, esses são perecíveis. E ele cita nesse trecho que tanto o corpo físico, esse que nós temos presentemente, é perecível e passa pelo fenômeno da morte, quanto o corpo perispiritual, mesmo sendo tecido numa matéria sutil e rarefeita, é suscetível dos processos de desagregação. Tem um livro, né, que se chama Segunda Morte. Tem um livro que se chama A Segunda Morte, Se não me engano. do Ranieri. Exatamente isso.
em que ele cita, aliás, os dois casos. O caso superior e ele cita um caso de segunda morte inferior. Chama-se Segunda Morte, esse livro. E Gubbio fala isso aqui, ó. Sabes, assim, que o vaso perispirítico, o corpo espiritual, é também, olha as palavras que ele usa, transformável. Nós vimos isso daí, lá atrás, nos capítulos anteriores, em que uma mulher, lembra que tinha matado os 4 filhos, encomendada à morte do marido. Ela foi hipnotizada, justamente porque ela estava propícia a isso daí, pela imensa culpa que ela tinha, em uma loba. Ou seja, o corpo perispiritual é profundamente transformável. Aqui ele usa a palavra transformável, e ele usa uma outra palavra. Qual é? Perecível. O que é uma coisa perecível? Que acaba. Uma coisa que perece, que acaba, né? Que se desagrega, que estraga. Então, o corpo perispiritual nosso, mesmo sendo feito de uma matéria muito mais leve, sutil, rarefeito do que essa matéria nossa, ele também é perecível. Em algumas situações. E André citou 2. Naqueles indivíduos que estão em processo de reencarne e que já sofrem ali, já tem vamos dizer assim, a capacidade de sofrer a intervenção dos benfeitores espirituais. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqueles que evoluíram muito, que vão para planos espirituais muito mais elevados que nosso lar, não tem necessidade do quê? Do corpo espiritual. Perde o corpo espiritual. Por que será que o Gubbio falou da segunda morte aqui? Já que o contexto é da ovoidização. Estão ligados? O contexto é ovoidização. Aí ele continua, o orientador, você viu companheiros que se desfizeram dele. Quando você se desfaz de alguma coisa, o que você faz? Você pega e joga fora. Eles perderam o corpo perispiritual, não tem mais. Tá? Enquanto você observou irmãos que se submeteram a operações redutivas a ele. E desintegradores dos elementos perispiríticos para renascerem na carne. Então são 2 situações aqui. Então o que ele está falando? Que nesses seres ovoides existe também um processo de segunda morte. Eles perdem o corpo espiritual, ficando nessa forma ovoidizada. E por que eles perdem a forma perispiritual? Alguém aí tem alguma ideia? Seria que eles não estão querendo reencarnar? Não estão querendo reencarnar? Estão fazendo de tudo para fugir da reencarnação. Tudo fazendo para fugir da reencarnação. Vamos guardar isso aí. Reciclagem de ideia, monoideia, que fica naquilo o tempo todo, aquele monoideísmo. Não consegue se manter no bem. O que mais? Não querem manter no bem. Não querem se Não manter. querem manter. Então, O processo de ovoidização é um processo oriundo da monoidealização. Porque o que acontece? Nós que estamos aqui, nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo espiritual. Nós aqui pensamos em muitas coisas e o nosso foco de pensamento é em várias áreas. É claro que a gente prefere mais isso do que aquilo, mas o nosso foco de pensamento é em muitas áreas. Quando nós desencarnamos e quando nós não temos esse monoideísmo no mal, nós conseguimos sustentar a nossa forma perispiritual, o nosso corpo espiritual, que, como nós vimos, ele é profundamente plástico. Então, o nosso corpo perispiritual, como que é o nosso corpo perispiritual, Daniel? Uai, se olha no espelho, porque ele é um reflexo do nosso corpo físico. Então, tem nariz, tem olho, tem cabelo, tem unha, tem pele, tem olhos, tem órgãos internos e tudo mais. Tá? É claro que quanto mais tempo a gente fica na realidade espiritual, se adaptando nas condições elevadas do plano espiritual, a gente vai sofrendo algumas transformações no nosso corpo espiritual. Principalmente na questão do aparelho digestivo e no aparelho genésico. Mas aquelas pessoas que estão
perfeitamente adaptadas ao plano espiritual, trabalhando no bem, estudando e etc. Certo? Agora, vamos pegar o exemplo do indivíduo que só pensa em vingança. Ele desencarnou, ralado de ódio por alguém. O único objetivo dele é se vingar. Ele fica nesse monoideísmo. Vingança, vingança, vingança. Quero fazer o mal, o mal, o mal. Ou, um outro caso, daquele indivíduo profundamente vinculado em algum vício. Qualquer que seja o vício. Ele, encarnado, só tinha pensamentos para aquele vício. Desencarnado, permanece da mesma forma. E aí, o que acontece com essa pessoa? Tanto o indivíduo focado na vingança, quanto aquele focado no vício, com o tempo, o corpo perispiritual dele vai perdendo estímulos para ficar na forma humana. Então, aos poucos, o corpo espiritual dele vai se degenerando. E ele vai perdendo aos poucos o seu corpo espiritual. Chegando a um ponto em que ele fica somente com a expressão do corpo mental, que é justamente a forma ovoide. Então, o ovoide, e André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos, é a expressão do corpo mental. Só que nesses casos aqui, é uma segunda morte ruim. Ele perdeu o seu corpo espiritual por conta do seu envolvimento no mal. Até aqui, comentários? Fala. Isso aí não seria uma fuga para que ele não seja reconhecido? Que não, na verdade, ele nem tem essa intenção de fugir ou escapar de alguém. Nem tem. O foco do pensamento dele é vingança ou vício. Um dos dois. É uma ideia fixa. Uma ideia fixa, monoideísmo, não pensa em outra coisa. Vingança, vingança, vingança. Vício, vício, vício. Como o organismo perispiritual nosso é profundamente plástico, com o tempo, ele vai sofrendo com a falta de estímulos. Né? É aquela história, o que você não usa, atrofia. Em termos físicos, isso acontece. Né? Se eu não uso os meus músculos, eles vão definhando. Se eu vou numa academia e faço musculação, eles hipertrofiam. Isso com o corpo físico, que é matéria grosseira. Imagina o corpo espiritual. O que não deve acontecer com ele? Nesses processos de falta de estímulo. Simplesmente, ele se retrai e se perde. Só um segundinho. Pode falar. Se o espírito não tem forma, ao perder o corpo perispiritual, por um motivo de elevação, ele vai desenvolver até chegar no local e lá ele vai assumir uma nova forma ou um perispírito adequado àquele local onde ele se encontra. Mas e nesse caso, onde o espírito aqui perdeu a forma, perdeu o perispírito, não no formato ovoide, ele não é mais aquele ovoide, ele perdeu realmente o perispírito dele e não tem forma. Como que ele pode se recuperar? Então, você está falando daqueles casos dos indivíduos que, envolvidos com o mal, perderam a forma perispiritual. Como que ele vai refazer aquela forma perispiritual? Através de um processo reencarnatório. A reencarnação, nesses casos, funciona como um choque biológico para o reencarnante. Porque ele vai ser colocado no útero materno em contato com as energias materiais ali do processo mesmo de refazimento do corpo físico, e ali, ao contato desse choque biológico, ele vai ser estimulado a refazer o seu corpo perispiritual. Há casos de indivíduos que têm que passar por inúmeros processos de gestação frustrada, em que a mãe não leva a gestação a termo, acontecem abortos espontâneos, justamente para se refazer o corpo perispiritual do futuro reencarnante. No livro Ícaro Redimido, né, Santos Dumont estava em processo de ovoidização. Aí os mentores falaram, pera lá, para evitar que coisa pior aconteça, nós vamos fazer. Precisamos arrumar um útero aí para ele. Né? E realmente arrumaram uma mulher, uma prostituta, se não me engano, né? E
Parece que no caso dele foi necessário somente uma única vez, para ele já voltar com a forma perispiritual, mas essa não é a regra. A regra é justamente a pessoa passar por vários choques biológicos ali, a fim de que através disso ele recupere o estímulo mental para refazer e reconstruir o corpo perispiritual. Você fala assim, nossa, mas como é que ele vai refazer? Ele está na forma de ovo? Como é que ele vai criar um contorno humano com órgãos, dente, boca, etc? Não é muito difícil entender isso não, gente. Não é muito difícil não. Se eu pegar a semente de uma laranja, que jeito que é a semente de uma laranja? Pequenininha, branquinha, meio pontuda, com algumas ranhuras, desse tamanho assim, correto? Vocês concordam comigo que ali naquela semente existe uma árvore em potencial? Existe. Tão logo aquela semente seja colocada em condições propícias de solo, umidade e calor, ela desabrocha, forma um germe ali, nasce a plantinha e com o tempo vira uma árvore. Então dentro de uma semente tem uma árvore em potencial, né? Então aquele corpo mental ali, que é o corpo ovoide, contém todas as informações imprescindíveis a fim de que um corpo espiritual seja novamente refeito, desde que haja condições propícias para isso acontecer. Então, no caso em exemplo, o útero materno é como se fosse aquele solo fértil a fim de se dar o estímulo para que o corpo perispiritual se refaça. É muito Daniel, É muito bonito. No caso de, Pode falar. no caso de aborto, vai melhorando o que não deu certo no primeiro aborto, aí vem de novo, e assim vai até essa árvore ficar completinha. Exatamente. E até mesmo casos de gestação psicológica, Também. o que existe ali é um ser ovoide vinculado. Olha que Até nos casos de gestação psicológica, nada se perde na natureza. Nada se perde. Mas será que ele veio perfeito? Será que ele veio com algum defeito físico ou algum tratamento? Boa pergunta, excelente pergunta. Depois que ele recupera o corpo perispiritual, será que o corpo vai vir com algum defeitinho? Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque todos os nossos erros ficam registrados aonde? perispírito. Corpo mental. Na nossa mente. Ah, O corpo perispiritual só reflete o desequilíbrio da mente. Os nossos vícios estão aonde? No corpo perispiritual? Está na nossa mente. Então, a partir do momento que o indivíduo recupera o corpo perispiritual, vai recuperar o corpo perispiritual provavelmente com defeitos, atinentes ao vício, atinentes ao ódio. E aí, quando ele reencarnar, o corpo perispiritual é o molde do corpo físico. Vai vir o quê? O corpo físico com problemas, com defeitos nessa ou naquela área. Por isso que o Ícaro Redimido, que era o Santos Dumont, ele veio todo cheio de conflitos. Veio. Ele era pequenininho, ele tinha problemas genitais, ele ficava assim, frustrado pela altura. Então, tudo veio nesse pacote. Nesse pacotão, exatamente. E ele desencarnou por suicídio justamente por conta da depressão. Justamente. Mas ele não chegou a se tornar um monstro. Não, estava em processo. Está em processo. Agora, e quando o espírito perde o perispírito sem passar pelo processo de organização? Então, olha só a palavra que você usou, Ricardo. Processo. O processo é uma série de etapas. É o mesmo. O que vai acontecer? Não é assim, de uma hora para outra. Ele tem o corpo espiritual, de repente ali ele perdeu tudo e já está na forma ovoide. Não. Nesses casos aí de vínculo no mal, é um processo gradativo. O corpo perispiritual vai se deformando. E nesse processo de deformidade, culmina com a ovoidização. É o processo. Provavelmente, naqueles casos de indivíduos que já alcançaram o mérito para habitar colônias superiores, o processo de desintegração do corpo perispiritual seja mais rápido. Pode ser. E talvez eles ganhem outro corpo aí. Quer ver? Dá só uma olhada aqui. Ó. Olha só o que Gubbio fala aqui. Ele fala o seguinte: enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la no bem e engrandecê-la com princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso.
Lembram que o apóstolo Paulo, lá nas suas epístolas, citou um tal corpo glorioso? Então o grupo está falando para a gente, como é que a gente desenvolve o tal corpo glorioso? Vamos lá, vamos citar? Enriquecer a mente de conhecimentos novos. Ganhar conhecimento. Não é ganhar conhecimento ruim não, tá? É ganhar conhecimento bom. Conhecimento novo não é conhecimento bom. Com você também. Exato. Aperfeiçoar as faculdades de expressão. Ou seja, aquilo que você ganhou, você exteriorizar. Seja através de ações, de palavras, de pensamentos. Segunda coisa. Outra coisa. Engrandecê-la com a incorporação de princípios nobres. Então, quando você se dedica ao bem e faz o bem, você desenvolve o chamado corpo glorioso, que é um corpo estruturado em matéria sublimada e divina. Ou seja, ainda é matéria, porém sublimada, aperfeiçoada e divina. Aí você fala assim, é o mesmo corpo espiritual. Eu pensava assim também, mas pelo visto não é. Porque olha só o que ele coloca aqui, ó. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Então o grupo falando para André, corpinho nosso que nós temos aqui, ainda não é esse corpo glorioso. É um corpo inferior. O corpo glorioso é feito de uma matéria muito mais sutil e sublime, que serve de veículo à mente em regiões superiores. Olha o que ele fala aqui. Estamos ainda presos a aglutinações celulares dos elementos físio-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Por quê? Nosso corpo físico, composto por células, tá ok? Tá ok? Tá ok, composto por células, nosso corpo físico. Nosso corpo espiritual é composto por células também? Também. Mais sutil, mas É ou não é? é. Vocês concordam com o Antônio Carlos? É ou não é? Também. Nosso corpo espiritual também é composto por células. Nosso corpo espiritual é. De uma outra forma, a distribuição dessas células no corpo espiritual é diferente da distribuição das células no corpo físico. Mas é célula. Isso é o corpo glorioso? Não. É o que o Google está falando aqui. Nós estamos algemados ainda ao corpo físico por necessidade reencarnatória. E estamos ainda algemados ao nosso corpo espiritual. Assim como a tartaruga está presa à carapaça. Sabe aqueles desenhos animados que a gente vê a tartaruga tirando assim? Né? Aquilo lá é só um desenho animado. Porque na realidade uma tartaruga não tira, né? Ela é grudada naquilo ali. Ela é grudada naquilo ali. Então a nossa mente ainda não está suficientemente superior para se desvincular da maneira como se é desejado do corpo espiritual nosso. Por quê? Porque nós ainda não estamos ganhando conhecimento superior com aquela gana. Nós ainda não estamos absorvendo princípios ou desenvolvendo princípios superiores com aquela necessária frequência. Nós ainda aqui, não estamos aperfeiçoando faculdades nobres de expressão. Então o que a gente tem? Voltar àquele ciclo, né? Que já vem há milhares de anos de você reencarna, fica algumas décadas aqui, desencarna. Aí você tem o seu corpo espiritual do lado de lá. Aí de repente você reencarna de novo, fica algumas décadas aqui, aí você desencarna, mas você fica atrelado ao seu corpo espiritual do lado de lá. Até quando? Até quando a gente aprender a vincular, a sintonizar a nossa mente com os propósitos divinos. Lembram quando Jesus nos ensinou a seguinte frase, que muita gente interpreta de um jeito totalmente errado? Eu e o Pai somos um. Muita gente fala o seguinte: Ele é Deus. Ele é Deus. Nada. É pensamento superficial. Quando Jesus falava eu e o Pai somos um, significa o seguinte: Jesus falando, o meu pensamento está totalmente sintonizado com o pensamento do Pai. Somos um em pensamento. Então, à medida que nós vamos sintonizando a nossa mente, a nossa frequência vibratória
com os ideais divinos, nós vamos, pouco a pouco, perdendo a necessidade de tomar um corpo grosseiro. E vai chegar um momento que nós vamos perder, inclusive, o corpo perispiritual, composto por células, para ter aquilo que Guber chama de corpo glorioso. Guber não, né? Paulo de Tarso. E aí? Comentários, perguntas? Não, Fala. o Tony Robert, daqueles 7 corpos que a gente tem, a gente, como na evolução, vai perdendo, e ele diz que fica só com o mental superior. Só comentar o superior. Então vai havendo essa perda e na evolução, e nessa fase que você está falando, talvez ele esteja só com o mental superior. Aí daí para frente não dá para imaginar mais o que acontece. Né? Exato. Eu li um livro há muitos anos atrás, eu estou em busca dele de novo para poder reler, chama Alvorada Nova. Esse livro, ele relata a colônia de Alvorada Nova, que é uma colônia espiritualmente superior ao nosso lar. Aliás, o plano piloto de nosso lar foi copiado de Alvorada Nova. Quando o nosso lar estava começando a ser construído, já existia essa colônia de Alvorada Nova. Tá? E eu me lembro vagamente que os habitantes dessa colônia já não dispunham de pernas. Né? Quer dizer, o corpo espiritual já estava mais sutilizado a ponto de prescindir das pernas para poder andar. Coisa que a gente já vê em nosso lar. Em que muita gente tem que caminhar, né? Porque já não tem aquela capacidade de volitação. Então, se esse livro tiver certo nos seus apontamentos, o indivíduo pode ser que vá perdendo o seu corpo perispiritual beneficamente, à medida que ele vai o quê? Ascendendo. Não vai precisando mais. Pois não é Ramatiz, no livro Sublime Mensagem do Peregrino, que fala que Jesus precisou passar por um processo de adaptações progressivas, descendo vibratoriamente de planos, a fim de conseguir veículos espirituais que ele já havia perdido há milhões de anos atrás, a fim de só depois desse processo ele conseguir reencarnar. É um processo de nascimentos progressivos, até conseguir renascer na carne. Será que foi por isso que o tempo dele foi muito curto na Terra? O corpo físico dele não conseguia suportar o potencial angélico daquela alma. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele morreria pouco tempo depois, porque ia estourar, dar um AVC nele, alguma coisa assim, ele ia morrer daquele jeito, porque o corpo não estava aguentando. Por isso que derreteu o corpo dele na própria sepultura. Na própria sepultura, eu acredito na seguinte tese, que não é lei, pelo amor de Deus. Qual é a minha tese? Jesus, ele mesmo desintegrou o próprio corpo. Sim. Ele acelerou o processo de desintegração, uma coisa que leva meses, né? No desintegrar normal de uma sepultura, anos até, ele fez, em átomo de segundo. E ele tinha capacidade para isso. Poxa, para ele. Construiu o planeta Terra, para ele fichinha fazer um negócio desse. Fichinha. Conhece todos os átomos. Tudo. Quer dizer, então, que todos nós, para nascermos de novo, nós temos que passar pela segunda morte para poder voltar ao útero. Pois é, Para Ricardo. formar um novo perispírito. Então, Ricardo, olha só, eu não sei te dizer isso. Sinceramente, não sei. Por quê? Olha o que André Luiz fala. Aqueles companheiros que já adquiriram um mérito para terem benfeitores para intercederem no processo reencarnatório. Então, acho que ele restringe esse processo aí, de segunda morte, nos casos de reencarnação, só para aquelas pessoas que têm aquela reencarnação planejada. Aí você me pergunta, mas espera aí, toda reencarnação não é planejada? Não. O próprio André Luiz explica, dizendo que há boa parte dos seres aqui na Terra que reencarnam em massa, sem nenhum tipo de processo de preparo. Que são aquelas reencarnações de indivíduos que são mais materiais. Né? Então, a reencarnação ali é em massa. Se nesses casos eles perdem o corpo perispiritual, ou se existe somente um restringir do corpo perispiritual, Ricardo, não sei te dizer. Vou estudar mais para poder verificar isso aí. Ok? E ele continua aqui, nosso Gúbio. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor. Gostei tanto dessa expressão, paraísos de favor.
e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós vamos conquistando veículos perispirituais cada vez mais aperfeiçoados à medida que nós vamos nos afeiçoando a uma conduta mais espiritualizada. E automaticamente com isso nós vamos construindo aquele estado interior que Jesus chamava de Reino de Deus. Ou o que ele chamava de céu. Ah, sim. Quando Jesus falava do céu e do reino de Deus que está dentro de nós, que não vem com aparência exterior, ele não está falando de um evento meio que apocalíptico, de repente o reino de Deus, por um passe de mágica, ser instalado aqui na Terra. Ele estava falando de um processo lento e progressivo de autoaprimoramento espiritual. É uma coisa que vai acontecer ao longo de muitos milênios de aprimoramento, da forma humana, inclusive. Da forma humana. Eu costumo dizer às vezes aqui, tá? Num exercício de imaginação, que não sei também se é correto. Me perdoe se eu estiver pensando errado. Mas quando a gente vê aqueles desenhos, aqueles filmes dos ETs, principalmente dos Greys, que não tem cabelo, né? Que não tem orelha quase, que não tem nariz, e que é um corpo praticamente assim, sem muitas partículas. Mas, poxa, será que não é o próximo estágio do aprimoramento humano? Será que não é isso daí? Porque nós vamos perdendo aos poucos algumas coisas que a gente tem no nosso corpo físico que a gente não utiliza mais. Temos exemplos. Já perdemos. Terceiro, molar. É um exemplo que talvez, com certeza, tenha servido no passado. Mas que agora não serve mais. O apêndice, né, que é um órgão vestigial. Então, com o tempo, o nosso próprio corpo físico vai perdendo alguns aparatos por falta de necessidade. E isso acontece no corpo espiritual também. Pois eu não falei para vocês agora há pouco? Que espíritos profundamente adaptados ao plano espiritual superior, eles perdem com o tempo o próprio aparelho digestivo, que se modifica bastante, e o próprio aparelho reprodutor, que também se modifica bastante. Respiratório. E não são espíritos muito distantes da gente, não. Vão se modificando. As próprias crianças que estão reencarnando aqui agora, aquelas que vêm de dimensões superiores, de mundos superiores, isso está lá em Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18. Essas crianças vêm não só para alavancar o processo intelecto-moral do planeta, mas também para produzir modificações no corpo físico, principalmente no sistema linfático, a fim de que haja, com isso, a criação do protótipo do homem do terceiro milênio. Quais modificações são essas? O que será que vai ser modificado sutilmente? Modificações que já estão acontecendo e que já estão se efetuando. E que alguns cientistas já estão detectando. Já falei isso para vocês. Procurem saber a respeito da inclinação do osso esfenoide. Que isso daí é um processo que acontece há muitos milhões de anos, sempre quando acontece o quê? Um salto evolutivo na humanidade. Vai ter uma inclinação progressiva. E alguns dentistas australianos e japoneses já detectaram, através de exame de imagem, uma inclinação diferente do osso esfenoide de algumas pessoas. Isso daí é um indício de um salto evolutivo na humanidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui se enquadra naquilo que a gente está vendo aqui. Uma mente aperfeiçoada muda o corpo perispiritual, que muda o corpo físico. Uma mente degradada degrada e perde o corpo espiritual por falta de estímulo adequado para isso. Essa mudança do esfenoide, ela dá uma aparência mais angelical, ou seja, projetada aquela aparência de fera, né? De homem Você vai voltando, fica uma cara mais angelical, um rosto mais angelical, mais redondo, mais... Perfeito. Isso daí o que é? É a evolução do corpo físico.
Só que essa evolução do corpo físico, acontece por causa do DNA. DNA é instrumento dócil nas mãos do espírito. O que acontece é uma influência espiritual no código genético com repercussões no corpo físico. É isso que acontece. André Luiz pergunta para Gúbio: e se nós consultarmos esses esferoides vivos, eles vão nos ouvir? Possui a capacidade de sintonia? André Luiz queria conversar com eles, né? Que Gúbio responde: perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição dos sítios inferiores quanto a esse, dormitam em estranhos pesadelos. Ou seja, se o André Luiz quisesse sintonizar o pensamento dele com o pensamento do ovoide, o que ele ia registrar ali? Ele podia fazer perguntas para o ovoide: o que você está sentindo? O que você está passando? Como é que você está? Pode me dizer seu nome? Coisas desse tipo. O ovoide podia até responder, mas de maneira muito vaga. Nada muito nítido, nada muito preciso. Porque a maioria é presa de inúmeros pesadelos. Por quê? Monoideísmo. Pesadelos oriundos do monoideísmo no crime, do monoideísmo no vício. Registram-nos os apelos, porém nos respondem de modo vago. Em verdade, agora se categorizam na conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Epa, peraí. Quer dizer que existem espíritos perversos que usam os ovoides? Com certeza. Sim. Usam para quê? Alguém sabe aqui? Obsessão. Processos de obsessão. Nós vamos ver aqui no caso Margarida, nos capítulos seguintes aqui, que quando André Luiz verifica com a sua visão espiritual Margarida, reencarnada, largada na cama dela, ele vê dezenas de seres ovoides dos mais diversos tamanhos, ligados por fios magnéticos sutilíssimos à medula oblonga de Margarida. Puxa vida. E o que esses seres ovoides fazem, pelo amor de Deus, o que eles fazem? Energia. São seres que têm ali uma dupla função. Eles são colocados pelos obsessores para fazer duas coisas. Primeira, sugar as energias vitais da vítima. Segunda função, como são indivíduos em processo de monoideísmo, presos a inúmeros pesadelos, por uma repercussão vibratória, aquilo que o ovoide pensa, reflete na mente da vítima. Então a vítima começa a ter estranhos processos alucinatórios, que os médicos não sabem definir por que acontece, mas que são oriundos de um vigoroso processo obsessivo. A gente vai ver a descrição em detalhes do processo de obsessão de Margarida. Ok? Temos 5 minutinhos. Dúvidas? Comentários? Observações? Porque no capítulo 7, semana que vem, nós vamos ver que o trio André, Eloy e Gúbio saem daquela cadeia, que são libertados, recebem a autorização de ficar passeando por lá, para só no finalzinho da tarde terem uma audiência com Gregório. Aí ele vai fazer o quê? Observações sobre o local onde eles se encontravam. E aí ele vai falar muito sobre os ovoides ainda. Ok, pessoal? Daniel? Sim. A gente vê algumas coisas, vultos, essas coisas, nada definido, né? Então, você não vê forma de ovoide. Se você tiver os ovoides, porque para essas impressões a gente ora, e para o ovoide? Oração vale? E daí? Mas mesmo que a gente não saiba, a gente daqui agora eu vou falar, se tiver por aí, por favor, se tiver por aí ligado, a luz aí. Mas o que a gente faz para poder se desvincular desses processos obsessivos, tanto os superficiais quanto aqueles mais severos? O Gúbio ensina a gente a fazer isso. Quando André Luiz pergunta, no caso das duas mulheres que estavam conversando, nossa, mas como que essa daqui vai se livrar da influência nefasta dessa?
atividade perseverante no bem. Pensamentos vigorosos do bem. Olha só o que ele fala aqui, ó. Disposição suficiente para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente a sua mente. E ao invés de assimilar as energias desequilibradas, seria uma fonte emissora de energias transformadoras e equilibrantes. Mas para isso acontecer, não é um processo que acontece da noite para o dia. É algo que vem do quê? Esforço nobre e contínuo. Melhora intensiva da mente. Afeiçoar progressivo aos princípios elevados da vida. Não existe, como ele falou mais à frente aqui, ó, paraísos de improviso. Morri, fiz algumas coisinhas boas aqui na terra, estou lá no céu, vestindo camisolão e tocando harpa. Não acontece isso. O que acontece é um melhoramento progressivo da nossa mente. Com isso, esse melhoramento progressivo repercute no corpo perispiritual, que depois vai repercutir no corpo físico, em sucessivas reencarnações. Vai saber aonde a gente vai chegar com isso. Não é verdade? Só sei que o progresso é uma fatalidade, felizmente. E um dia chegaremos à perfeição. Aí a gente vai descobrir o que é do lado de lá. Agradecendo a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade dos comentários, pedindo a Ele que ilumine a nossa vida, a nossa família, a nossa casa de princípios renovadores e luminosos. Que possamos nesta noite ter um sono saudável, tranquilo, equilibrado. Que através do nosso pensamento, vinculado ao desejo do bem, possamos ser levados a planos superiores, onde sejamos orientados, auxiliados e, quem sabe, dentro das nossas limitações, quem sabe possamos até ajudar um ou outro indivíduo. Paz, luz a todos. Que assim seja.